Castilho e Quental, reflexões sobre a atual questão literária Augusto Malheiro Dias Castilho e Quental reflexões sobre a atual questão literária Augusto Malheiro Dias Castilho e Quental reflexões sobre a atual questão literária Porto Livraria ITYP de Francisco Gomes da Fonseca, editor 1866-23 ao seu amigo Inácio de Vilhena Barbosa, sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa e redactor do Arquivo Pitoresco of. O autor. 4-5 reflexões sobre a atual questão literária e na carta ao editor Pereira, que precede o poema da mocidade, o Ezenar. Castilho fulminou a escola de Coimbra com um despiedoso anátema, que veio levantar uma grande procela no mundo literário. Causou isso estranheza. Há muito que em Portugal não havia tempestades literárias, bonança e calmaria constantes permitiam seguir todos os rumos, vogar pelo vasto oceano das letras sem que impetuosas correntes, ventos contrários ou perigosos parceiros estorvassem a passagem. Esconderá a crítica as suas agudas garras, sobre as ruínas da imparcialidade levantará-se orgulhosa a escola do elogio mútuo, apoiando-se nas teocracias literárias. Aplanaram-se todos os caminhos, arredaram-se com carinhoso desvelo as sarças agudas e os ásperos seixos, tapetaram-se de flores os inóspitos desvios, coroaram-se de louros todas as frontes e elevaram-se ao Capitólio todos os escriptores. Desaparecera o fel, o ódio e a inveja, e os turibulários do elogio mútuo entornaram o mel do ímpeto sobre todas as obras, sobre todos os escriptos. A baba imunda de Bavio fora condemnada ao ostracismo. Era bom. Era mau. Não sei se as tempestades não fecundam o oceano, fecundam a bonança e a calmaria. Desencadeou-se ao fim a procela, ergueram-se altas ceras de água e cavaram-se fundos abismos. Revolveu-se encelado nos seios da montanha, e desentranhou-se o vulcão em ardente lava. Os ódios adormecidos, as rivalidades mascaradas, os despeitos mesquinhos, despertaram do longo sono, arrojaram os mantos que os acobertavam e estão face a face, provando as forças e os brios. As armas de cortesia foram postas de parte, vestiram-se os arnesas de prova, empunharam-se as espadas assacaladas, travou-se a luta, renhida, desapiedada, terrível, e para aquele que ficar vencido no campo da batalha, não haverá perdão nem misericórdia. É ódio de família, o peie de todos os ódios, que lhes guia os fundos golpes. São dois os campeões que se avançam ousados a perturbar a paz, um, cheio de mocidade, de vida e de fogo, o outro velho e cego, mas não importa, a experiência, equiparando as forças, supre o valor da mocidade, a ciência da vida, o esforço não inferior ao do mancebo, igualam os enos, equilibram as probabilidades da vitória. Qual será o resultado da luta? Qual será o vencedor e qual o vencido? Ficará a pendência por decidir. Julgo que sim, só se algum breno audaz vier lançar a sua espada na balança da contenda, mas a raça dos brenos está extinta. Antero do Quental levantou a luva, que lhe lançara o autor da primavera, e vem ousado e destemido rasgar e calcar aos pés a pérpura, que cobria os ombros do ilustre cego. O mancebo inspirado,
cheio de vida e de talento, e o velho com os pés na sepultura, o Homero português, estão sete frente a frente. Um quer cortar as asas à águia que paira no espaço, o outro despenhar do pedestal da glória o poeta laureado pelas academias, saudado e aplaudido nas duas extremas plagas do Atlântico. Há entre os dois um abismo, a distância que medeia entre o mais alto pincaro do Himalaia, escondido entre as nuvens, e o profundo ribeiro que se enrosca lá na sua extrema fralda, não na inteligência, no talento, não me cabe averiguar isso, mas na escola, nas ideias, nas tendências. É o resto de um século lançado pelas ondas do tempo nas praias de outro século, um eco do passado, uma reminiscência da idade de Augusto e de Péricles, enfeitada com as guelas ridículas e piegas da Arcádia, é um grego, um romano ressuscitado no século XIX, sem ter atravessando a igreja mística, sem lhe ter emborrifado as mãos as lágrimas da Madalena, sem a coroa de espinhos de Jesus Cristo lhe macerar a fronte, sem que um raio divino lhe rasgasse o véu, que encobre o ideal. Debalde Teocrito e Virgílio lhe emprestaram a agreste frauta, Píndaro e Ovídio as lairas de ouro, não o visita a inspiração celeste, vagueia entre o céu e a terra, se não é humilde tardigrado, que se arrasta preguiçoso e confundido com a urze da charneca, também não é águia altiva, que encara ousada o esplendor do sol. O outro, Antero do Quental, imbuído de todas as virtudes, de todos os vícios do século, baloiçado e combatido pelas doutrinas céticas e desoladoras do tempo presente, de espaço a espaço iluminadas por um brilhante lampejo de vivíssima fé, de confiança no futuro, não detém sequer um instante, nos tempos que já lá vão, o olhar perdido em vagas contemplações. A esplendente luz da inspiração abre-lhe as portas dos mundos invisíveis, elevando-lhe a alma para o ideal e mostrando-lhe as suas aspirações realizadas, as cadeias, que oito algemam o pensamento, partidas, as névoas do futuro dispersas como fumo, a humanidade caminhando sempre, sempre, como a chaveiro, aproximando-se pouco a pouco da perfeição infinita. Nesse vasto quadro do progresso o cristianismo aparece-lhe como um passo colossal, um monumento gigante, um farol luminoso, mas não o último estádio da perfeição, além dos mundos mais mundos, além da perfeição finita a perfeição infinita, além do real o ideal. As sarças do caminho não entorpecem o passo do audaz caminheiro, vai sempre avante um momento de reflexão, um volver de olhos para o incêndio de Sodoma, não o metamorfoseariam em estátua de sal, e de que monte isso, a fantasia sabe doirar tudo. A doutrina do progresso indefinido pregada por Laroux e Pelletan, apesar de profundamente abalada e desmantelada pela lógica de Proudhon e pelos anétamas de Lamartine, tem ganho adeptos em toda a parte. As consolações que derrama, o orgulho e a confiança que insufla, podem mais no espírito do que a aragem desoladora desse vento frio e regelado chamado Proudhon, e do que os raios desse pálido sol de outono, que tem por nome Lamartine. A ilusão vence a realidade. É mais doce, mais agradável, viver embalado por sonhos encantadores do que arcar com as dificuldades da existência, do que encarar com as tristuras da vida real. Se essa crença no progresso indefinido não resiste ao ataque do raciocínio, se é um devaneio de imaginações brilhantes,
tem prestado grandes serviços à poesia, tem feito desentranhar a lira em sons bem harmoniosos, cheios de mágica melodia, repassados de vivida esperança, e o cristianismo não fez da esperança uma virtude. O autor da primavera embalado no berço pelos murmúrios do Tibre, pelas cataractas de Albano e de Tibur, pelo manso sussurrar da fonte do Pausilipo, pelas ondas doiradas 9 do oceano que se quebram mansamente junto do cabo Sunium, pelo melodioso ramalhar dos pinheirais do Ida, agitados pelas briças tépidas do Oriente, por todas essas harmonias refletidas nos versos de Ovídio e de Virgílio, de Moisés e de Hesíodo, panteísta e pagão, entregue todo às saudades do passado, não crê nas aspirações do tempo presente. O poeta de Coimbra nasce na época da renovação em que as velhas instituições se desmoronam, em que o martelo do iconoclasta derruba sem piedade as divindades gregas e romanas, nasce no tempo em que os homens creem num só Deus, não são panteístas, nem pagãos, nem ateus. Creem em Deus Todo-Poderoso, mas ousam travar uma luta, arca por arca, com a divindade, novos Titans, colocam Prometeu sobre a Chaveiro sobre Napoleão e escalam os céus. Nasceu no tempo em que Edgar Quinet, Renan, Victor Hugo, Hegel, Vico, Heine, tentando ultrapassar as raias, que separam o finito do infinito, quebraram as colunas de Hércules, recuaram os limites de tudo, mas, fraco vislumbre de pejo, encobriram as suas aspirações, as suas arrojadas doutrinas, os seus devaneios, as suas profanações, com os nevoeiros metafísicos e místicos de Swedenborg e de Bohm. Nasceu no tempo em que as inteligências elevadas, sonhando um ideal para além do céu, procurando a ideia além do mundo real, não encontraram as mais das vezes senão o fantasma, a sombra de ela, abraçaram a nuvem, julgando apertarem nos braços profanos a formosa Juno. Castilho cultiva a forma, a feição literária, a harmonia e a melodia das palavras, cinzela a taça com perfeição, mas esquece-se do incenso oloroso, que dentro de ela hei de arder. Despreza Quental os lavores, não cuida dos adornos, dos arabescos, escolhe só a essência que hei de lançar dentro do vaso, descurando cinzela-o com esmero. Depreende-se de isto, que levamos dito, que são 10 diversissíssimas as escolas dos dois contendores, mas há, N uma e N outra, bom e mau. São boas todas as escolas, não há escolas más, há maus artistas. Segunda a reforma ou renovação romântica, que os vastos gênios de Goethe, Chateaubriand e Byron operaram no mundo das letras, ganhou adeptos em toda a Europa. Filinto Elísio, respirando em Perais as primeiras briças da estação moderna, lançou em Portugal as sementes da Revolução Romântica com as suas versões dos Mártires e do Oberon, e Bocage, deslumbrado pela esplendente luz, que alumiava a França, principiou insensivelmente a vazar, na estreita forma das regras clássicas, a ideia romântica, mas ainda entorpecida pelos assuntos da invenção pagan. Veio depois o autor de De Branca trazer o facho, que nos encaminhou pelas novas vareidas. Mas a Revolução Romântica, no princípio, estendeu mais a sua autoridade pelos domínios da ideia do que pelos da forma. Se a forma foi um pouco alterada, deve-se achar a causa dessa alteração na corrente impetuosa das ideias que arrastava os velhos padrões,
modelando-os e reformando-os à feição do pensamento, que haviam de revestir. O que era bom era aproveitado e enfeitado, o mal repelido ou melhorado, mas contudo o pensamento, como força primordial, sujeitou sempre o estilo à sua autoridade. Os sectários da nova escola, depois, transviados da brilhante senda, iluminada pelo engenho dos Ottars de Werther, de Atala e Chail de Herold, exageraram a forma e desprezaram a ideia. Era óbvia a razão. Fez-se lera variar a contextura do período, cambiar a harmonia, ajuntar palavras melodiosas, e dificílimo inovar o pensamento. O voo ousado até o trono do Senhor, o pensamento soberano, o Dínio, a revelação 11 do poeta é a luz que ilumina poucas frontes, só os escolhidos, os eleitos, se elevam a tão altas paragens no êxtase da inspiração. Raros são os videntes, as inteligências elevadas que encontram o ideal, lembrança e saudade do céu que adeja no pensamento da criatura, ou aspirações anhelantes e ansiosas para os sublimes asplendores do paraíso. Só do coração dos verdadeiros poetas é que se desdobra a asa que transporta o espírito aos mundos invisíveis. A execução, pelo contrário, filha do estudo, é a arte material, por todos os lados a cercam alcantiladas muralhas, algemam-ne as regras, as escolas e até as modas, e o ser que o lou limitado, que lhe traça a imitação, não a deixa atingir as alturas aonde floresce o ideal, mas se o lado subjetivo, o pensamento e a ideia escapam ao seu domínio, a parte pitoresca e objetiva, assim rodeada de tantos perigos e escolhos, quando é vazada num molde artístico, quando se deixa fecundar pelo belo, tem direito à homenagem profunda. A escola da forma julgou que o estilo constituía a primeira e única beleza das obras de arte, e considerando esse fiorema como axioma, veio a naufragar nos parceiros do ridículo. Não podendo, ou não ousando, transpor a funda barreira que separa o finito do infinito, o visível do invisível, desprezou essa escola o pensamento em levada do amor do corpo, que havia de revestir a ideia, deixou escapar através dos seus dedos sensuais a paixão e o ideal. Mas contudo se não tinha essa escola o arrojo de ir roubar aos céus o fogo sagrado como prometeu, deliciava o ouvido com música harmoniosa e encantadora, se não elevava a alma, deleitava os sentidos. Há 20 anos a esta parte operou-se então uma nova revolução no mundo das letras. A ideia, com o seu poder soberano, tendo ganho no desterro novas forças e ousadia, partiu as gramalheiras que a algemavam e campeou de novo doce ousada e destemida. Mas não se mostrou aos olhos de quem a procurava, nua como a verdade saindo do poço, cercou-se de pudico nevoeiro, que só olhos de águia podiam atravessar. Até a melodia e a música das palavras nada significavam, depois a ideia, envolvida e encoberta em expressões sibilinas, em vagas abstracções, em símbolos místicos, que só os adeptos e os iniciados podiam compreender, arrojou-se até as alturas, perdeu-se em tão alto voo, que quem ousasse seguiu-a até essas longínquas paragens arriscava-se à sorte de Ícaro, mas que importa? Contemplava mais de perto a brilhante claridade do sol, os asplendores, que depois encontrava, pagavam N.O. dos perigos que sofrera.
Muitas vezes o audaz caminheiro transviava-se por entre os nevoeiros espessos e densos, que o cercavam, mas se a vontade era robusta, que luz divina vinha de quando em quando iluminar-lhe a fronte. Para encontrar o veio de ouro, escondido nos seios da montanha, que escuridões é preciso atravessar, que perigos, que horrores! Mas não augmenta depois o prazer com a reminiscência dos penosos trabalhos que se sofrerão. Que dificuldades em compreender a Bíblia! Mas que alegria também quando algum tênue clarão nos esclarece o místico sentido das palavras, escritas sob a inspiração divina. Escutemos bater o coração e arrojemos o odioso cilício, deitemos por terra tudo o que estorva o ar vivo das montanhas e das florestas, e as frescas briças do oceano, de afagarem as frontes inspiradas. É o método valhacouto dos estéreis, a república das letras vive do ar, do espaço, do imprevisto. Mas também, terrível dilema. O que é um livro sem estilo? De que vale? Que significa? O estilo constitui a primeira beleza de uma obra literária, é verdade mil vezes repetida, mas verdade que sai sem objeção. Mudam as ideias, tomam novo curso, sucedem-se 13 umas às outras como as vagas do oceano, e se o estilo as não adorna, se as guelas da linguagem as não enfeitam, as não endeusam, o livro lido ontem com interesse, com entranhado prazer, é hoje repelido com tédio e fastio. Se o livro tiver estilo viverá, atravessará, brilhante e esplendente, as idades futuras, faltando-lhe essa condição, entre o levantar do sol no oriente e o mergulhar-se no ocidente, desaparecerá da face da terra a sua memória, ainda que o sentimento do infinito transpareça em todas as suas páginas. Não há contradição no que dizemos. O que se depreende fatalmente de aqui, é que a crítica tem o direito de procurar nas obras de arte, o que se encontra na criação, o pensamento e o estilo, o espírito e a forma, a inteligência e o corpo, que a reveste, será um inspirado sublime, um semideus aquele, que reunir estas duas forças. Não é somente a poesia o perfume das flores da terra, nem a chama acesa nos céus, é necessário que o perfume habite quelas trabalhado por Deus, é forçoso que o finito se não separe do infinito, que o belo visível fale do belo invisível, como a criação, o universo, falam de Deus. Mas assinalados serviços fizeram à literatura estas duas escolas. Se a escola da forma não tinha o voo ousado, que eleva a alma até as regiões do infinito, se sensual e material, violava os mistérios do coração e não tinha o segredo de os possuir, contribuiu poderosamente para apurar e enriquecer as línguas. A outra se desprezava os ouropes, com que se enfeita o pensamento, se escreveu sem freio, sonhando por toda a parte um ideal para além do céu, elevou o sentimento moral rebaixado, e manteve as aspirações do espírito, levantando a alma e o coração para as celestes visões dos mundos melhores, sem as quais a terra seria um vasto e triste deserto. 14. Terceira arte, a poesia, na sua missão suprema, devem aspirar sempre ao infinito, trepando a montanha invisível, que desce até aos nossos pés, e que se eleva até o trono de Deus. Sobre essa alcantilada montanha é que floresce o ideal.
São necessários vontade robusta e impulso divino para subir até a extrema agulha, a poucos é dado lá chegar. O cansaço e a fadiga prostram os caminheiros, alquebrados e sem forças, à metade da encosta, mas, quem não tiver os pulmões assaz vastos para chegar até a coroa do gigante ao cantil, tome por uma larga estrada, que se abre na lombada do elevado monte, enroscando-se nas suas viçosas e verdejantes fraldas. Ao cabo desse caminho, encontrará o viajeiro a verdade, a outra face radiosa do belo. Há duas sendas a seguir para atingir o belo: ou caminhar pela terra, ou elevar-se aos céus, ou o sabor agreste da natureza, ou as pulsações do coração, ou o voo ousado da águia, ou o rastejar da tímida arvéola. O ideal e a verdade, eis os dois saprimos caracteres da arte, da poesia. Mas que Jano potente reúne as duas faces radiosas do belo. Mas contudo o belo, o esplendor do verdadeiro, encontra-se somente no ideal entre a verdade, que os nossos olhos podem encontrar, e a verdade que a arte deve escolher. Há um abismo: o fim supremo da arte não é a realidade, não se deve a invenção limitar a traduzir, a copiar servilmente a natureza, tem um fim mais nobre, mais elevado: transformar, interpretar, compreender a realidade na sua significação mais íntima, e achar para essa significação, isto é, para a verdade, uma expressão cabal e completa. Desconhecer a distância que separa a realidade da verdade, é desconhecer a própria essência do 15 belo. Não há arte sem a amplificação, sem a interpretação da natureza. O estudo e a reprodução literal da realidade são um ensaio e o trial, uma prova indispensável, uma como que iniciação, mas a realidade nunca deve ser o fim, o alvo, aonde se dirigem os esforços do artista. Cumpre, que seja um meio, e nada mais. A imaginação humana, manifestando-se sob as suas formas diversas, deve seguir este trilho para atingir o belo, e a poesia que dimana diretamente da imaginação, que faz, por assim dizer, parte da sua essência, que é coeça e a antítese da realidade, deve elevar-se sempre para as regiões sublimes, para os mundos ideais, solta dos ásperos e incorrectos limites da natureza. Não é somente a arte a combinação judiciosa dos elementos da realidade, a reunião de parcelas reais escolhidas com discernimento e critério, é a transformação lógica, mas ousada e atrevida, da realidade. A luta travada pela escola realista é uma luta insensata, é uma luta acima das forças humanas. Porque é insensata? Porque acima das forças humanas, a esperança de reproduzir a natureza, de copiar a realidade. Não prendem a admiração as obras realistas, o pensamento que presidiu à sua criação baseia-se num princípio falso e impotente, traz consigo a morte. E é óbvio o motivo de essa impotência. É impossível reproduzir a natureza com meios tão diferentes daqueles de que ela dispõe. Exagerar, amplificar a verdade, não é renegá-la. É um dom sublime, divino, da fantasia criar segunda vez a realidade, metamorfoseando-a. Não é a natureza mais bela, não se adorna com guelas mais vistosas, iluminada pelos esplendores do sol da primavera. O Ezenar, anteiro do quental que tentou subir até os altos píncaros onde floresce o ideal, e o Ezenar,
Castilho, que seguiu pelo 16 caminho da verdade, encontraram o belo. O que pesará mais na balança? Os voos ousados do autor das oudes modernas, livres das peias do estilo, ou o rastejar do cantor da primavera, adornado com as guelas da linguagem, enfeitado com os ouropes da forma. É o Ezenar Castilho, um arquiteto hábil, ou ajuntou os matérias e não soube construir o edifício. A escola de Coimbra encontrou o ideal, ou abraçou como Ishion uma nuvem fantástica, uma sombra. Difícil é a resposta, dificílima para nós, que não queremos aventar um juízo errôneo. A escola de Coimbra envolveu os seus pensamentos, a sua doutrina, em nevoeiros talvez metafísicos demais, caiu em monstruosa exageração, e a exageração não é um indício de depravação de gosto. E esses nevoeiros, que tinham uma harmonia íntima, um laço misterioso com a fria atmosfera do norte, que povoa de fantasmas os campos e as florestas, poder-se-ão transplantar para os climas do sul, terão a mesma razão de ser, diante dos esplendores do sol do meio-dia, do sol de Portugal. É necessário ser um iniciado nesses mistérios deuses e de Eleusis, um hierofante, para encontrar, por entre esses hieróglifos, o pensamento e a ideia. É necessário ter o fio de Ariadna para penetrar em esses labiríntios e penetrando, que montões de dúvidas. Quando se solta assim tão alto voo, para as elevadas regiões do desconhecido, deixa-se à porta a verdade, como esses aventureiros, que não vendo a fortuna junto do seu modesto e humilde lar, vão, através de 1000 perigos e fadigas, procurá-la em longínquas plagas. Será a asa da sabedoria que encaminha os sectários da escola de Coimbra para esses incógnitos países. Viajam, chegarão ao porto. Mas será também a forma das poesias do Ezenar Castilho, aurida na pura e cristalina fonte do belo. Duvidamos 17. As poesias do autor da primavera são reflexos das tradições gregas e romanas, são imitadas dos poetas da antiguidade pagã, com um pronunciado ressaibo do século XVIII, é o Ezenar Castilho, um Teocrito enxertado em um Florian, mas muito, muito superior ao autor de Estela, e queissa igual ao poeta da Grécia. Além de transparecer nas poesias do Ezenar Castilho a imitação da antiguidade, adivinham-se também em elas as numerosas e primorosas versões gregas e latinas. Não apuram o gosto as traduções, pelo contrário estragam no. Fundamentaremos este acerto. É impossível conhecer-se e avaliar-se o mérito de um autor estrangeiro, quando principalmente o mérito se baseia no estilo e na dicção. Os pensamentos, que pertencem ao coração, que são cosmopolitas, sim, porque basta possuir-se uma alma elevada e uma inteligência robusta para compreendê-los, mas a dicção e o estilo, que tinham uma terra natal, um sol que lhes pertence, não? A individualidade, a nacionalidade dos escritores, dos poetas, tinham mistérios que só um compatriota pode penetrar. Se isto, que acabamos de dizer, passa como aforismo em relação aos autores modernos, é um axioma a respeito dos escritores da antiguidade, separados do tempo em que vivemos por longos séculos, e escrevendo numa língua cuja prosódia se ignora.
como se poderá fazer ideia da harmonia da prosa de Demóstenes ou Cicero, da melodia e da cadência dos versos de Virgílio ou de Hesíodo, articulados e recitados com as regras de pronúncia e de acentuação dos idiomas modernos e escutados por ouvidos de bárbaros. Por melhor que se conheça um idioma estrangeiro, nunca será possível penetrar no sacrário íntimo dos seus mistérios. Há de se confundir milhares de vezes o fogo fatuo com o esplendor do sol. Falta o leite da ama, faltam essas primeiras palavras 18 brandamente murmuradas ao ouvido da criança, presa ainda dos seios maternas. E refletindo, imitando a forma que se não conhece, o estilo que se não pode avaliar, não é seguir um caminho errado. Se a musa do Ezenar Castilho não bebeu na fonte de Hipocrene, se saudosa, busca a inspiração no passado, a prosa do autor dos quadros históricos, também vazada pelo molde dos antigos escritores portugueses, não segue e acompanha o curso das ideias modernas, retrocede com saudade para os tempos que já lá vão, não se deixa ir brandamente ao som da água, luta contra a corrente do caudaloso rio, tentando, sem cessar, atingir o monte de onde rebentei se desentranha o manancial. E este combate entre as ideias novas e as antigas, combate, em que estas últimas ficam sempre vencedoras, não será indício de um gosto pouco apurado. De que monta que a linguagem seja boa, se é mau o estilo. Deve a linguagem ser filha legítima da língua materna, ter com ela semelhança viva, como que concebida em união amorosa, mas assemelhar-se como uma rapariga formosa e louçã se assemelha à sua mãe. Deve, entre a beleza, os atrativos viçosos e frescos de uma e os encantos murchos da outra, haver uma relação de parentesco, uma harmonia, um laço íntimo e misterioso, mas não se devem sulcar com fundas rugas as faces da gentil donzela, embaciar-lhe o brilho dos olhos, desmaiar-lhe o encarnado dos lábios, denegrir-lhe o branco esmalte dos dentes, substituir-lhe as louras e abundantes madeixas por cabelos encanecidos, para a semelhança ser mais perfeita, para não haver dúvidas sobre a genuinidade do parentesco. Basta, que a imaginação transportada ao futuro, reconstrua na filha os estragos, que o tempo fez nos encantos da mãe, e ressuscite no rosto desta, através das nuvens do passado, os atrativos viçosos, a frescura da mocidade, e as ache depois no pensamento iguais, gemeias, uma sósia da outra. Mas em um barranco talvez mais fundo tropeçou o autor das Odes Modernas 19 muito lido e versado nas literaturas do Norte, os vocábulos variados que lhe embaraçam a memória tornam-lhe confusas as percepções, quando lhe aparece a ideia, não sabe o véu com que há de envolver, pensou ao cérebro em diferentes línguas, e de essa união resulta um aborto múltiplice e indigesto de concepções síncronas. Carece a ideia de esse tipo de paternidade e raça, sem o qual as obras da inteligência se assemelham a massas nebulosas. A ideia mais verdadeira não passa muitas vezes de um enigma indecifrável, se o homem que a concebeu não soube escolher a forma que lhe convém. Não deitemos no leito de Procusto nem o sábio autor da primavera, nem o inspirado poeta das Odes modernas, sejamos ecléticos, saibamos distinguir as belezas, que brilham nos escritos d'ambos. Se unicamente considerarmos o mérito literário,
qualquer das obras do Ezenar Castilho pesará mais na balança do que tudo o que tem escrito o Ezenar Antero do Quental, mas para quem, este vale de lágrimas, se quise sustentar de ambrosia e de ideal, viajando com a imaginação pelos asplendores dos mundos invisíveis, dos mundos melhores, que diferença entre o poeta filosófico e o poeta pagão, entre o artista que procura o belo no ideal e o artista que julga encontrá-lo na natureza, na verdade. Entre o sectário da escola realista e o adorador fervente do idealismo. Quarta, hoje em dia não há convicções profundas, o vento gelado do ceticismo varre e dispersa como impalpável poeira as persuasões íntimas. Duvida-se de tudo, o sol que viu nascer uma opinião, presencia-lhe várias fezes e metamorfoses, e assiste-lhe a agonia. A liberdade, o espírito de nivelamento e de moralidade, o ódio das superioridades, a inveja enfim, manifestada sob a forma da democracia, invadiu os domínios da literatura, como já invadira o resto da sociedade. As teocracias, as aristocracias literárias caem por terra desfeitas em pó, não se reconhecem mestres nem autoridades, nem se admitem regras. São consequências do progresso do século XX. Todos pronunciam e se arrogam o direito de julgar, segundo as suas luzes, o seu gosto, o seu sistema, a sua escola, o seu ódio, ou o seu amor. É uma luta de morte travada entre a inveja, origem de todo o poder democrático, e o orgulho, pai de todas as aristocracias. É este o motivo por que nada provam as insinuações do Ezenar Castilho contra Antero do Quental nem o bom gosto e bom senso deste último. O despeito guia a pena de um, e a diatribe do outro foi dictada sob a inspiração de uma paixão vingativa, despeito e vingança. Maus afectos e péssimos conselheiros. Mas não será a manifestação de uma vingança mais atingível e desculpável, que a manifestação de um despeito mesquinho. Julgo que sim pressupõe a vingança uma ofensa primordial, o que de algum modo a justifica e legitima. Desceu do Olimpo o Ezenar Castilho e veio à arena combater, mas, dura fatalidade. Era o seu antagonista um novo Diomedes. Arcaram ousados os dois campeões, e o deus pagão, rotas, aboladas as armas, apartou-se mal ferido da peleja. Que importa que os seus golpes fossem também certeiros. Estava consumado o sacrilégio. Tira-se de esta guerra literária uma moralidade, Deus não, mas os deuses podem ter as armas falseadas, de nada vale a têmpera dos Tigi podem ser feridos, se o braço que lhes atirar os golpes for robusto, forte e armado pela justiça, mas haverá perdão para o crime de lesa divindade pagan. Se o meu bastasse. Porto, 20 de dezembro de 1865. Augusto Malheiro Dias. End of the Project Gutenberg e-book Castilho e Quental, reflexões sobre a atual questão literária update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3.
IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
within 30 days of receipt that S/re does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to alter nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's in or Federal Tax Identification Number is 64-62215541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.